A paz do Senhor, meus irmãos. A leitura diária de sexta-feira, 8 de outubro de 2021, tem como título Estevão, um discurso que se deparou com o de Saulo. O texto bíblico encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do versículo 8 ao 10, e no capítulo 7, versículos 51 ao 53, que diz assim, capítulo 6. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Capítulo 7. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a guardastes. Queridos, a pregação de Estevão, que era um homem ali cheio do Espírito Santo, foi tão persuasiva e erudita que deixava todos os seus ouvintes admirados. A sua erudição e conhecimento do judaísmo foram capazes de fazer frente à erudição de Saulo, outro acadêmico que atraía as pessoas para ouvi-lo. Saulo não teve um encontro pessoal com Estevão, mas o discurso de Estevão foi tão contundente e cheio de conhecimento que fez sombra sobre Saulo de Tarso. Ora, Saulo havia adquirido conhecimentos gerais na Grécia, em Roma e em Jerusalém, e isso o enchia de arrogância a desafiar qualquer oponente. Porém, ele deparou-se com o discurso de Estevão, que era não apenas um erudito em Jerusalém, mas também sabia confrontar ideias. E Estevão, cheio do Espírito Santo, podia fazer frente aos chefes religiosos, aos fariseus e saduceus, os herodianos e também a Saulo de Tarso, como alguém que conhecia a história do seu povo e era profundo conhecedor da teologia judaica. Em seu poderoso sermão, Estevão apontava para Jesus Cristo como o clímax da revelação redentora para o mundo pecador. Saulo de Tarso, outro erudito na Torá, estava convicto da sua capacidade de debater matérias, especialmente as que tratavam das leis e ritos judaicos da Torá. Nesse contexto de mentes inflamadas, Saulo de Tarso, arrogante pela autoridade delegada pelos chefes religiosos de Jerusalém para agir ali com truculência contra os discípulos de Jesus, não teve escrúpulos para agir com violência. Por outro lado, Saulo não era tão conhecido em Jerusalém, senão pelas autoridades religiosas dos sacerdotes. Por isso, respaldado pelos oponentes de Jesus, ele estava pronto para perseguir e prender os seguidores de Cristo. Seu discurso inflamado contra os seguidores de Jesus o fez deparar-se com outro discurso ainda mais forte que Saulo não tinha como contestar. Os inimigos de Cristo ficaram tão irritados contra Estevão que incitaram o povo a dizer: ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Enfurecidos com as palavras de Estevão, que os chamou de incircuncisos e de dura cerviz, levaram-no a um local de apedrejamento. E sem compaixão alguma apedrejaram-no até a morte, com o consentimento de Saulo de Tarso. Deus abençoe a sua vida e uma ótima sexta-feira a todos.